Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Somos Espiritismo, mais uma live de sexta-feira. E hoje vamos receber aqui o Hélio Vida, ele que é lá de Palmeira, no Paraná. E vamos só esperar ele chegar. Enquanto isso, eu quero dar boa noite a todos que estão chegando, a todas. Alexandre, muito obrigado, viu, pela presença. Deixa eu colocar aqui as boas-vindas, né, para todos, todas. Fixar, pronto. O Hélio está aqui já, ó, com a gente. Vou já chamar ele para dividir a tela conosco e começar a nossa live. Ele que é do Divulgando o Espiritismo. Então vamos esperar ele aceitar o convite e assim a gente começa a nossa live, que hoje vai ser sobre o Livro dos Médiuns. Boa noite, Hélio. Boa noite. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. A gente conversou aquela hora e eu te ouvi, agora eu não estou te ouvindo. Opa, melhorou. Melhor. Fala, acho que eu estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, não. Você quer sair e entrar de novo? E agora, melhorou? Agora melhorou, agora melhorou. Agora eu estou te ouvindo. É o meu fone que estava errado. Não, agora está bem E tudo bem, melhor. Ed? Tudo bem, e você como é que tá aí? Tá em Palmeira, no Paraná? Bem, graças a Deus. Isso aí, Palmeira, coisa boa, cidade clima do Brasil. é isso aí, grande palmeirense. Ó, quero mandar um abraço aqui, ó, para Lovely Pudim, tá aqui com a gente, a MFS Marques, a Nath Balieiro entrou também, Alexandre, né, que eu já havia falado, Alexandre Habitante. Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui. Então, Hélio, para a gente começar bem, assim, já logo, né, a nossa live, vamos começar com aquela prece? Sim, vamos sim. Você faz a prece, por favor? Pode ser. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir aos nossos mentores que estejam conosco essa noite, que a gente possa mais aprender do que ensinar, que as nossas conversas, que para o pessoal que está ao vivo e também para aqueles que vão ver depois a live, que elas possam se sentir confortadas, que elas possam ter um final de semana excelente e pedir para Deus nos abençoar e que dê tudo certo essa live. Assim seja. Isso aí, Hélio, tranquilo. E olha só, hoje a gente vai falar sobre o livro dos médiuns, né? Na parte que fala da obsessão, capítulo 23 da parte segunda. Parte Mas antes, 2. parte 2, exatamente. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente conhecer melhor, né? Como é que é a sua relação com o espiritismo? Você nasceu espírita, você se tornou espírita? Se bem que quem nasce espírita, uma hora se torna também, né? Tem essa, né? E também É verdade. fala um pouco do teu canal, o perfil aí, divulgando o espiritismo. Pode ser? Bom, então eu sou o Hélio, sou aqui da cidade de Palmeira, não nasci espírita, nasci umbandista, porém, né, praticamente me criei dentro da Umbanda, porém o espiritismo ele me trouxe algo a mais, né? As respostas que eu buscava, eu estou encontrando no espiritismo. Então, por causa disso, eu criei o meu perfil aqui no Instagram, que se chama Divulgando Espiritismo, e mas eu colocava mais imagens referente ao espiritismo. Então eu pensei, eu tenho que começar a me aprofundar mais na doutrina para me poder levar a mensagem para mais pessoas. Não dizendo que só as imagens com palavras, com textos, não servem. Servem bastante. Porém, eu queria um pouquinho mais e comecei realmente a estudar, né, a interagir mais com as pessoas espíritas, né? Foi onde que eu encontrei o Ed. A gente formou uma amizade muito boa, né? E hoje resolvemos fazer essa live aí. Isso aí, beleza. Eu tô mandando esse aviãozinho aqui, ó, que fica aqui, ó. Eu ia pedir para as pessoas que estão conosco aqui na live, se puderem, mandar esse aviãozinho, que é um convite para
Tô com Covid na cabeça. Convite para as pessoas virem participar e ver aqui o que a gente vai conversar hoje, que é muito interessante. Obsessão. Todo mundo está vulnerável à obsessão, não é só médium que pega obsessão, não, gente. Todo mundo. Então é isso. Aí o canal, então, você criou foi quando? Olha, o canal eu criei mais ou menos quase uns 2 anos. Uns 2 anos que eu criei ele e criei também um perfil no YouTube, onde eu colocava filmes, né, espíritas, falava um pouco sobre o espiritismo, né? Porém, eu achava que não estava tão preparado assim, né? Como a gente nunca vai estar, né, preparado realmente, né? Daí eu resolvi excluir o meu canal no YouTube e ficar só com o Instagram por enquanto e futuramente vou lançar um canal no YouTube, né? Vamos dizer assim, mais remanejado, né? Por enquanto vamos ficar aqui no Instagram mesmo. Ah, beleza, legal. A Georgiane Pinheiro está aqui com a gente, viu? A Márcia Barichello está aqui também, muito obrigado. Espiritismo, Adilson Vieira está aqui conosco. Jonice Souza entrou, está aqui conosco. Cíntia Bia está aqui. Cursos Espíritas, né? E os nossos queridos amigas, as nossas queridas amigas e amigos que estão conosco. E a Ana Paula entrou agora, ó. Ana Paula Lentino. Pois é, Hélio. Eu quero te agradecer, porque realmente assim, eu sou seu amigo mesmo e você me ajuda muito no canal lá do YouTube. E você me deu altas dicas assim, e eu quero te agradecer bastante mesmo por isso. Aí, Eu que te agradeço, Ed. Eu que te agradeço. pois é, o canal está crescendo, está sendo muito bom, né? Nós temos um canal no YouTube Sim. e o Hélio, se eu pudesse contratar, o Hélio ia ser o CEO lá do canal. Ai, Pois que é, bom, que bom. Que bom que vai crescer mais, Ed, se Deus quiser. tá certo. Fonseca JH está aqui com a gente também, olha que beleza. Então, Hélio, olha só, a gente vai falar sobre obsessão, né? Antes eu queria só tecer umas palavras, dizer o seguinte, que a obsessão, ela, ao que muita gente às vezes pensa, ela não é causada pelo espiritismo, ela é causada pelos espíritos. E independente da pessoa acreditar ou não, a obsessão existe. É igual Deus, assim, pelo amor de Deus, entenda a comparação. Deus existe, independente de a gente acreditar nele ou não, mas Deus existe. Então a obsessão vai no mesmo caminho. Ó, minha esposa entrou, ele disse, ó, bom, agora a live vai ficar boa. Joana, muito obrigado, Joana, pela sua presença. Então, o que acontece? Todo mundo é suscetível a essa obsessão. E Allan Kardec, ele estudou isso aí, e ele assim, trouxe casos assim, bastante curiosos, que está aqui no livro, no capítulo 23. No meu livro aqui está na página 257. E, como eu havia falado, quem causa obsessão são os espíritos, e espíritos malfazejos, espíritos imperfeitos, espíritos ainda pegados com a matéria, ou iludidos, né, com alguma ideologia ou alguma coisa assim. É igual acontece hoje em dia. De repente a gente procura uma amizade errada, aí essa pessoa fica assediando a gente. Começa a assediar, porque ela Sim, está querendo alguma coisa. Só que a diferença é que a gente está vendo a pessoa. Já o espírito que assedia, porque a obsessão ela é um assédio, a gente não vê. Quando assim, a gente não tem mediunidade, né? Tem aqueles que vê, mas não ouve. Tem aqueles que ouve o espírito, mas não vê. Acontece isso. E, e tem aqueles que sentem fortemente a presença do espírito, inclusive assim, sente mexer no corpo assim da pessoa, assim, o toque, aquela coisa toda. A gente vai falar sobre isso. sim, realmente. Realmente. E, assim, resumindo, né? A Uhum. palavra obsessão, ela já vem, deu uma interferência negativa dos espíritos, né? Lembrando como você falou, né? Kardec, ele diz que todos aqueles que sofrem, né? Que sentem a influência dos espíritos, eles também são médiuns, né? Então, todos nós estamos suscetíveis a ser um obsediado, né? Então a gente tem que ter em mente isso, né? Que não somente os espíritas que frequentam as casas espíritas, ou como a própria Umbanda, né? Eles também estão, vamos dizer assim, suscetíveis a ser um obsediado, né? Exatamente, a sofrer com isso. E a pessoa pode ser, por exemplo, da religião evangélica, que vai sofrer obsessão espiritual também, pode ser católico, pode ser ateu. Do mesmo jeito, desde quando existe pessoa humana na Terra, existe espírito.
Então, isso aí sempre vem acontecendo. A diferença é o seguinte, tem uns espíritos atrasados ainda, sofredores, atrasados e tudo tal. E tem os espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos, eles jamais obsediam a gente, jamais. Eles chegam, eles dão as dicas para nós, as instruções, quando a gente pede, principalmente, eles fazem isso. Aí, se a gente não ouve, eles se afastam, se afastam. Já o espírito imperfeito, que é o que fica assediando ou obsidiando, ele não, ele fica insistindo. E se a gente, assim, às vezes, a gente vai dando guarida, vai, digamos assim, vai abrindo, né, a guarda, aí que eles praticamente começam a tomar conta da gente. E o processo obsessivo começa com a monoideia. O que é monoideia? Aquela ideia, assim, que ele chega e planta a sementinha. Aí essa sementinha vai crescendo. Há um tempo atrás, eu estava falando aí, até com, acho que o Felipe Aragão, foi na sexta-feira passada, eu não sei por que um dia eu amanheci com a minha cabeça assim, fumar. Fumar. Fumar charuto, cigarro. Ah, porque é glamouroso, é bonito. Não sei por quê, cara. Eu descuidava e vinha essas ideias na minha cabeça. Aí eu já, assim, sabendo, né, que isso aí já estava se tornando uma monoideia, ou seja, aquela ideia fixa, aí eu fiz uma prece, abri o evangelho, aquela coisa toda, e toda vez que via eu fazia isso. Aí eu consegui tratar essa obsessão, o início de obsessão. Porque assim, estava me induzindo a fazer uma coisa que eu não faço, porque eu não sou fumante. Então, acontece. Uma coisa, por exemplo, é quando a gente está a fim de comer um chocolate, por exemplo, uma barra de chocolate. Nossa Senhora. Aí, bom demais, né? Então, o que acontece? Sim, com certeza. Sou eu que quero comer. Então, não tem obsessão de ser eu, é vontade, eu quero, eu posso, não sou diabético, sabe o que é? Então, pronto. Agora, o problema é assim, quando eu como uma barra, como duas, como três, quatro, cinco, 10, aí Sim, tem uma com coisa certeza. errada, aí tem coisa errada, né? Pô, dá para perceber que não dá, né? Aí depois vai ver aquela ideia, né, de consciência pesada, né? Ai, meu Deus, eu comi um chocolate. Ai, se eu desencarnar, eu vou pro Vale dos Chocólatras. Não pode ser assim. Não, mas vou falar a verdade, viu? Para quem gosta de chocolate, o Vale dos Chocólatras deve ser uma maravilha, cara. Deve ser tipo a fábrica de chocolate, cara. Porque... Na boa. Tem Mas também assim, outra história aqui, né, de André Luiz, no livro Sexo e Destino, a sim. qual ele desce, né, na Terra, claro, com os seus outros mentores espirituais, né, e quando ele chega na casa do indivíduo, o indivíduo estava lá, pensando, vamos dizer assim, bobagens, né, lendo o seu jornal, e André Luiz se depara com dois espíritos inferiores, né, ao lado dele. Até que um olha pro outro e diz assim, eu tô a fim de tomar um drink. E daí o espírito, ele vai até a vítima, né? No caso, o encarnado, e ele coça a garganta do encarnado, fazendo com que o encarnado tenha vontade, né, de tomar o tal drink, né? E o encarnado, ele Uhum. pega, levanta da sua cadeira, vai até o barzinho ali e começa a tomar o drink. Toma um copo e o outro espírito inferior que estava com esse outro espírito, ele diz assim, bom, ó, você já está coçando a garganta, Ed. O outro espírito inferior, ele diz assim, não, eu também vou querer um drink, né? Então, se imagine, ali só tava dois, né? Mas poderiam existir muito mais, né, espíritos inferiores. Então, o que influencia, eles influenciam, né? Mas o nosso livre-arbítrio que comanda, né? O que a gente quer e o que a gente não quer, né? E Então, o é o mesmo interessante caso, dessa. né? Uhum. É o O mesmo caso interessante. do que você falou agora, né? Pois é. E o interessante nessa história que você contou, que está no livro Sexo e Destino, é a descrição de André Luiz quando o cara se levanta. Tipo assim, o espírito, não é que o espírito entrou no corpo dele, é porque o espírito ele atravessa a matéria. Então o espírito estava assim, ó, junto do corpo dele, estava jungido ao corpo dele. Isso. Parecia que era dois espíritos dentro de um corpo. Parecia, mas isso não existe. Mas assim, a tamanha era a sintonia entre ele e o obsessor. E ele tava, Sim. e quando ele bebia assim, sentia o espírito assim, de boca fechada, sorvendo os vapores do álcool. Aquele vapor que solta, né?
que no mundo espiritual é muito mais perceptível. Então, assim, ele se alimenta daquilo. O espírito que, por exemplo, esse espírito que fez isso, quando ele estava encarnado, ele bebia também. Ele gostava de Sim. tomar umas e outras aí por aí. Aí ele encontrou alguém que poderia ser o garçom dele. É, tipo o garçom mesmo. Então ele vai lá, com essa É garganta verdade, que você tipo, falou, pois é. A mesma coisa o acontece. espírito. Pode, Fala. pode falar. Pode falar. Não, Pode a falar, mesma tipo, coisa. pode concluir. Pois é, eu ia falar assim, que a mesma coisa acontece também com sexo. Às vezes a pessoa ela tá obsidiada e o espírito vai lá né, eu não sei se dá uma coçadinha, não sei como é que é também, mas sei que tem todo um Uhum. processo fluídico e faz com que a pessoa comece a ter aquela compulsão. Aí, assim, um Sim. parceiro, uma parceira só não basta, tem que ser vários, vários assim, um após o outro, vários ao mesmo tempo, aí vai para motel. Motel, nossa senhora. Aquelas energias aparecem parece um matadouro, assim, ó, aquelas energias assim que. E esses espíritos tem aqueles que absorvem para eles aquela energia toda, e tem os que está no livro Libertação, que fala sobre isso, tem espíritos que recolhem em sacos esses fluidos, porque a gente não vê os fluidos, né? Mas eles veem, e eles podem pegar, manipular, porque eles são. Esse fluido o fluido animalizado, ele tem várias formas, assim, ele é mais grosseiro, pode ser mais etéreo. Então eles colocam em sacos e levam no mundo espiritual, lá um espírito assim, muito poderoso, que é o chefão, vamos dizer assim, né? É Sim, Gregório o com nome dele. certeza. No livro Libertação, ele chama-se Gregório. Então eles levam lá e negocia isso aí, cara. Olha só que coisa mais estranha. Então o que eles fazem? É um jogo de trocas, né? Então, o Exatamente. encarnado, ele toma, né? Ele usa do líquido ou de qualquer outra substância, né? E o espírito aproveita dessa oportunidade e também, vamos dizer assim, recebe aquela energia fluídica, né? Então, Uhum. as pessoas, muitas vezes, acontecem essas coisas porque as pessoas não estão, vamos dizer assim, instruídas quanto a isso, né? Às vezes eles acham que é algo do organismo, mas não, tem sim influências, né? Que a gente não percebe, acaba não percebendo. Exato. E eles e também quando as pessoas estão em momento de violência, discutindo, brigando, seja na mão ou discutindo, né? Eles aproveitam também esses fluidos agressivos que as pessoas emanam. Então, assim, uma vez eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Era duas pessoas brigando e os espíritos obsessores com controle de videogame, controlando eles. Uhum. Ou seja, isso aí E lembrando, o Amigos da pode Luz, falar. né? Isso aí era assim, fazendo uma analogia do jeito que eles controlam as pessoas e faz elas discutir, brigar. Lembra da novela Viagem, o Alexandre? Famoso Sim, Alexandre? Pois funciona mais ou menos daquele jeito. Só que esses fluidos, sim. outros espíritos vão lá e aproveitam. Então, daí vai. Então, a obsessão, ela acontece dessa maneira. E Allan Kardec, ele fala que entre os perigos, né, que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se colocar que a primeira está na linha a obsessão. Então, ele fala aqui que, que os bons espíritos em nenhum constrangimento infligem a gente, né, seja médium ou não. Mas os maus espíritos, ao contrário, eles se agarram. Aí ele define a obsessão de três maneiras: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Você quer ler para a gente aí a obsessão simples ou quer falar alguma coisa? Vamos lá. Na obsessão simples, ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso. Sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode ser, pois, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade do espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Pois é. Então, assim, uma coisa é um espírito vir enganar um médium ou enganar a gente. Não, isso aí não é obsessão. Aconteceu, você. Agora, é aquela coisa insistente. É o assédio.
aquela coisa insistente, sim. que está acontecendo sempre. Aí tem gente assim, passa a É, vida inteira sendo obsidiado e às vezes não sabe. no caso, do meu ponto de vista, Kid, eu acho que tudo começa também nessa obsessão simples, né? Porque eu acho que é tipo, como se fosse um grau, né? Vai da obsessão simples até a fascinação. A pessoa, ela, vamos dizer assim, ela não tem a liberdade de escolha, né? Ela vai sendo influenciada, quer dizer, ela tem a liberdade da escolha, porém, ela acaba escolhendo a parte ruim, né? Porque muitas vezes, tipo, você tem a oportunidade de você fazer algo e você acaba não fazendo por besteira. Um exemplo, hoje, né, eu tinha essa live aqui, mas eu poderia pensar, nossa, mas hoje tem o jogo do Flamengo, né? Tem o jogo do Atlético. Ah, não, último final, cara. Eu vou deixar de ir pra live e vou assistir, né? Então, tipo, tive a oportunidade de fazer a live, porém eu decidi assistir um jogo, né, um simples jogo. Então, essas pequenas coisas assim que deixam, né, a gente descumprir a nossa, vamos dizer assim, o nosso compromisso para fazer coisas fúteis da vida, né? Então, eu acho que a obsessão simples é mais ou menos por aí, né? E como a gente deixa de fazer as coisas que podem ser proveitosas para a gente e também para o nosso próximo, ali os pensamentos negativos, eles vão aumentando nesse exato momento que você deixa de praticar o bem, né, para fazer coisas fúteis, né? Não sei se é mais Isso. ou menos isso que você pensa. Não, sim, claro. Olha só, a pessoa ela amanhece gripada, doente, tal. Ela está obsediada? Não. É uma disposição orgânica que fez com que ela tivesse com esse problema de saúde. Então, ela está com febre, tem todos aqueles sintomas, tal. Agora, se a pessoa começa digamos assim, a achar que ela é uma sofredora, porque ela, tipo assim, amanheceu doente, e começa a pensar, o que acontece? Ela vai atrair o quê? Vai atrair espíritos que vibram nessa mesma direção. Ou seja, Sim, com certeza. ou seja, a pessoa tá doente, não, beleza. Ela vai se curar. Mas só que ela, devido aos pensamentos que ela começa a emitir, porque tá doente, não sei o quê, e fica com aquela tristeza toda, que acontece isso aí, acontece. Ela vai atrair uma companhia espiritual que vai pensar igual a ela, e vai ficar lá os dois fazendo papel de coitadinho. Outra coisa, é, depressão. Depressão é uma doença, a gente não vê a lesão, mas ela existe e deve ser tratada com profissionais especializados para isso, como, por exemplo, um médico psiquiatra e um psicólogo. São dois profissionais muito importantes para a saúde mental e que sofrem com preconceito. É incrível. Você ainda vê gente assim, quando você fala de psicólogo, a pessoa te olha assim, mas você nem é doido e vai no psicólogo? Meu Deus, isso é uma coisa assim tão anos 80, cara, essa pessoa pensar isso é muito importante. Então, assim, a pessoa está com depressão. É uma lesão, é uma doença. Aí ela simplesmente assim, ela não quer lutar contra isso, não quer fazer nada. Então, o que acontece? Ela começa a atrair espíritos que sofrem de depressão também. Começa a ter aquela vibração, é como se fosse o faro para o cachorro. Então, funciona assim quando a vibração acontece. Então, aí de repente está lá o depressivo na cama, não quer levantar da cama. Lembrando que a cama é a cruz do depressivo, né? E vem o espírito e deita lá e fica lá, os dois lá sofrendo e tal. Ó, mandar um abraço para Betânia, Paiva de Cajazeiras, né? Essa aqui é Boa noite, Betânia. uma grande médium. A Viviane está aqui com a gente também, a Thaís Soares, Ellen, muito obrigado, viu? Cristiane está aqui também, Lourdes Gomes, o Eventos Espírita Salvador, os nossos amigos estão aqui conosco, olha só. Viva lá, Vivi está aqui. O Gil Rocha também está com a gente. Simone Damião, muito obrigado, viu? Douglas, Isilda Miras também, muito obrigado. Rezende, Kátia Scheffer, minha grande amiga, gosto demais da Kátia Scheffer. A Tânia Maria está aqui com a gente também. A Graça Fratari e a Anthony. Muito obrigado, viu, pela presença de todas e todos aqui. E Ana MCP está aqui com a gente também, viu? Muito obrigado pela presença. Então, olha só, o depressivo está lá.
Só que ele não luta, não quer, então ele acaba atraindo, sabe? Então, assim, o quadro dele fica ruim, Se porque aí que ele agrava perde, mais, né? se agrava mais, porque ele perde a coragem, né, de procurar ajuda. Então, assim, vai uma pessoa lá do grupo espírita, aplica passe, faz um tratamento nessa pessoa, afasta a influência espiritual, mas ela vai Sim, continuar com depressão. Por quê? Porque a depressão é disposição orgânica, tem que ser tratado com profissionais. A gente não pode jamais pensar que um tratamento espiritual resolve tudo. Não, nós somos seres holísticos. Nós temos sim. mente, temos corpo e temos espírito. Então, o que é do corpo, trata com o profissional do corpo, mente, trata com o profissional que cuida da mente, espírito, trata com quem cuida do espírito, que são já os médiums, dos grupos espíritas que fazem esses atendimentos. O locutor espírito está aqui, ó, grande amigo nosso. A E Ellen assim também, né, e Tunica. assim também, né, tipo, quando a pessoa, ela entra num estado depressivo, né, que ela acaba atraindo esses espíritos obsessores, né, de nada adianta ela procurar um centro espírita se não partir dela mesmo, né? Ela tem que, vamos dizer assim, assumir que ela está num estado depressivo, né? Para que assim os espíritos eles possam também trabalhar, vamos dizer assim, de forma correta, né? Porque enquanto a pessoa não admite que ela está depressiva, que ela está com outros problemas psicológicos, né? Fica mais difícil, né? Dos espíritos superiores trabalharem essa parte, né? Perfeitamente, exato. Cida Rachid, muito obrigado pela presença. Pois é, então, assim, igual você falou, realmente a pessoa tem que dar esse primeiro passo, até porque é o seguinte, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, e os Sim, espíritos evoluídos, espíritos de luz, os espíritos bem-aventurados, eles respeitam muito o livre-arbítrio. Então, assim, se a gente realmente não brotar em nós a vontade de receber ajuda, aí é aquela história assim, a ajuda efetiva não vai vir. Claro que sim, com eles certeza. fazem a parte dele, por exemplo, eles é, tentam fazer uma higienização espiritual, afastar as más influências e pronto. Mas é porque tem pessoas assim, às vezes, que é estranho, mas tem um sentimento meio masoquista e gosta de sofrer, infelizmente. O depressivo é um pouco diferente, porque às vezes ele não é bem o senhor de si, né? Dependendo do grau da depressão. Ele não é bem o senhor de si, né? Não tem condições de decidir. Mas uma vez assim que a pessoa dorme, ela desdobra, ela sai do corpo, aí no mundo espiritual ela tem condições de conversar, de falar, olha, eu Sim, estou com numa situação certeza. ruim, eu não estou nem conseguindo fazer escolhas, então eu queria que vocês fossem lá quando eu estiver acordado, né, em vigília, e me ajude. Aí a ajuda espiritual vem. Tem pessoas que às vezes estão sofrendo de uma doença, vai no médico, faz exames, não dá nada. Não dá nada. Por quê? Porque a coisa é absolutamente espiritual. E a gente vai ver isso mais na frente aqui. Sim, Eu queria falar, com assim, por certeza. exemplo, que a obsessão simples, ela acontece também, ela tem uma vertente chamada obsessão física. Ou seja, é a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos que concerne a esse fenômeno. Tá falando aqui. O que acontece? A pessoa, às vezes, ela é obsediada dessa forma. Ela começa a ouvir pancadas, começa a ouvir toques. Eu queria chamar a atenção aqui para um filme, eu acho que você nem era nascido, Hélio. Ghost, O Outro Qual Lado da filme? Vida. O Ghost? Sim, sim, Exatamente. não. Que tem Ah, eu lá sei, sei, sei. aqueles atores maravilhosos, assim, que acho que já embalou o sonho de muita gente, que é Patrick Swayze e Demi Moore. Então, assim, eles Sim, embalaram o sonho e tal. Muito bonitos os dois, né? Então, é um filme que tem a Whoopi Goldberg. É uma excelente atriz também, né? Maravilhosa. Então, o que acontece? O Sam era casado com a Molly. Casal novo, aquela coisa toda jovem, ele estava prosperando no emprego, ela uma artista visual, aquela coisa toda. Só que aí acontece um assalto e, sei lá, o cara acaba agredindo a esposa dele, aí eles começam a brigar, aí houve-se um tiro. Aí o bandido sai correndo, o Sam sai correndo, aí quando ele volta, ele começa a falar, Molly, Molly, então todo mundo pensa que a Molly tomou um tiro, né? Não, quando vai ver, ela tá lá abraçada com o corpo dele, todo ensanguentado.
Quer dizer, ele viu que ele tinha desencarnado. Então ele estava vendo o corpo dele lá. Aí o que acontece? Ele viu que a esposa dele, a Molly, ela estava entrando numa fria, ou seja, ela estava começando a passar por um problema com um amigo dele, um amigo, entre aspas. Então, assim, ela estava sendo ameaçada. Inclusive, esse bandido que matou ele estava indo na casa dela, né? Que ela agora é viúva, né, sozinha. Então ele começou a querer procurar ajuda. Olha só, ele começou a procurar ajuda porque ele estava desesperado para ajudar a esposa, a mulher que ele ama. Então ele encontra uma vidente, que é uma charlatã, que era o papel da Whoopi Goldberg, que era esqueci o nome da personagem. Só que aí é o seguinte, ele vê ela fazendo as coisas lá, aí ele faz um comentário, ela faz assim, né? Ela assusta. Ou seja, ele percebeu que ela escutava ele. Ela não conseguia vê-lo, mas ela conseguia escutá-lo. Então, quando ele viu que ela escutava ele falou assim, cara, essa mulher vai ter que me ajudar. Então ele começa a obsediar ela, obsessão simples. Ou seja, ele começa a falar que ela tem que ajudar ele, ela não querendo ajudar, e ele falou, não, você tem que me ajudar, tem que me ajudar. Aí chega a hora que ela vai dormir, tá até uma cena engraçada lá, ela tá dormindo, e o espírito, o Sam, lá sentado, na beira da cama dela, cantando uma música. Tipo assim, eu não lembro a música não, mas é como se fosse aquela música assim, ó, Índia seus cabelos, Índia seus cabelos, Índia seus cabelos, e não parava. E ela querendo dormir não conseguia, porque ela estava escutando a voz do cara assim, nitidamente. Ou seja, ela é uma médium, ouvinte, e estava sendo obsidiada. Mas ele estava obsidiando ela porque ele queria salvar a esposa dele, a Molly. Até que ela concorda. Depois de tanto ele assediar ela concorda e ela vai lá. Aí tem toda uma luta assim, dela ajudar tal. Então esse é um caso muito legal assim, para a gente assistir, Ghost, Outro Lado da Vida, que fala sobre obsessão. Pois é, obsessão simples. É o caso da obsessão simples. Mas depois vira um caso de psicofonia, né? Ele chega a incorporar nela, né? Tem até uma cena de um beijo lá, né? Exatamente. Eles fantasiaram assim, mas dá na uma real... fantasiada. Mas é um filme muito bom, né? Pois eles fantasiaram lá essa cena. Porque realmente assim, ela deixa ele tomar conta do aparelho dela, né, do corpo. Uhum. Então, assim, a psicofonia mesmo, a incorporação, né, como falam. Acontece também isso aí. Então, assim, é um filme muito interessante, assim, é um filme legal de assistir, muito bem feito e tal. E também tem aquele que é o filme que eu sou muito fã, que é O Sexto Sentido. Também é outro filme que fala de obsessão. É o garoto lá que eu vejo pessoas mortas, né? Eu falo com pessoas mortas, né? O tempo inteiro, né? Tem até um meme. Então, assim, o que acontece? Era um garoto sendo obsidiado também, sofrendo obsessão. Só que quando ele começa a trabalhar essa faculdade dele, ele muda completamente esse garoto. Ele começa a fazer a caridade. E outra, no filme Ghost, tem uma hora lá que eles pega dinheiro de contas que estavam sobrando, deu uma bolada, né? Aí foi no banco pedir um cheque e tal, aquela coisa. Quem não sabe, cheque é um talãozinho que a gente preenchia o valor e lá e descontava pelo dinheiro. É porque hoje em dia a gente tem que falar. Então, assim, eles doam para caridade esse dinheiro. Então, quando eles doaram esse dinheiro para caridade, isso fez um bem danado espiritualmente para ele e para ela. A Whoopi Goldberg, que eu esqueci o nome da personagem. A galera podia digitar aí quem souber o nome. Mas olha mesmo, só. Gente, quem souber. Dá um Google aí. Então, assim, é muito interessante. Se a gente vê esse caso de obsessão simples. E como eu estava falando, a obsessão física também consiste nisso. Então, ela era uma obsessão física, porque ela escutava o Sam. Não era assim aquela coisa assim fluídica, de emanar fluidos para a pessoa. Era uma coisa assim bem presente, porque ela é uma médium, né? Uma médium ostensiva, no caso. Sim. E aí? Também aqui eu fiz um breve resumo aqui, ó, dos tipos de obsessão, né? Que, resumindo, realmente, a obsessão, ela é de espírito para espírito, né? Existem os casos de encarnados, né? Que obsediam os próprios encarnados, né? Só um pouquinho. A personagem chama-se Oda Mai. Oda Mai. O que eu falei da Whoopi Goldberg. Desculpa, pode voltar, desculpa. Existem encarnados que obsediam os encarnados também, né? Com
com a sua ideia de que a ideia do encarnado para outro encarnado é a melhor de todas, né? E que, ou chefes de grupos, né, que obsediam, que fazem com que aquelas pessoas aceitem a opinião deles, né? Existem também a obsessão dos desencarnados, quer dizer, dos encarnados para os desencarnados, que são aquelas que os espíritos que estão encarnados ainda, ao perder um ente querido, né? Eles, com aquela energia de tristeza, de angústia e até mesmo de raiva, né? Porque conforme a pessoa desencarnou, quem ficou vai sentir raiva, né? Então, dessa forma, quem ficou na Terra, no caso, os encarnados, vai fazer que o espírito desencarnado também absorva essas energias. Não sei se estou certo, né? E também existem os casos dos espíritos desencarnados que obsidiam os desencarnados também, né? É o caso dos livros de André Luiz, né? Quando ele está lá no umbral, que ele vê aqueles chefes do umbral fazendo com que os espíritos que vão se chegando ali, principalmente os suicidas, né? Façam tudo o que o chefe quer, né? Também é uma espécie de obsessão, né? Então, tipo, muita gente ainda não sabe disso, até mesmo eu não sabia, fiquei sabendo desses tempos. Eu achava que era mais esses 3 tipos de obsessões, mas existem vários tipos, né? Exatamente o que você falou, tem de espírito para encarnado, entre encarnados se obsediam, existe obsessão entre espíritos desencarnados, e a gente Sim. pode obsediar também o espírito. Por exemplo, é uma pessoa que a gente ama muito, que desencarna, né? Foi para o andar de cima. Aí a gente fica naquela saudade tão aterradora, aquela saudade tão maluca, tão assim. Aí incomoda a pessoa lá do outro lado, ela, sabe? Ela fica sem saber o que fazer. Então a melhor coisa que a gente pode fazer quando alguém desencarnou, alguém que a gente ama muito, eu vou falar, viver o luto. É saudável isso aí. Viva o luto. Aquele período do luto. Mas depois que acabou, o que acontece? Quando você estiver num momento muito feliz da sua vida, de alegria, família reunida, aí sim você lembra. Você lembra Sim. dessa pessoa que desencarnou. Porque se você ama essa pessoa que desencarnou e ela também te ama, qual que é a lógica? Se você souber que ela está bem, você fica bem. E se ela souber que você está bem, ela vai ficar bem também. É simples Sim, com assim. certeza. É igual, por exemplo, alguém muda por um país, né? E a gente, por um lugar que não tem como se comunicar. A única comunicação possível é, sei lá, escrever carta. Já pensou, você começa a escrever um monte de carta, falando que eu tô mal, que eu tô mal, que eu tô com saudade, que eu tô sofrendo, a pessoa vai ficar incomodada. A mesma coisa no mundo espiritual. Não tem como a gente se comunicar Sim. assim, digamos, porque a psicografia, aquela coisa toda, tem que ter o merecimento, assim, um pouco complexo lá do mundo espiritual para mandar psicografia Sim. para cá. Então a coisa não é bem assim, igual a gente pensa, tão fácil. É, digamos que é uma tecnologia que ainda vai ser desenvolvida, vamos falar assim. Então, a pessoa, a pessoa que está lá no mundo espiritual, ela fica preocupada se a gente estiver ruim, se a gente estiver sofrendo. E ela acaba não seguindo a trajetória dela, a evolução espiritual dela. A gente tem que pensar nisso também. Sim, É com igual você falou certeza. aí, pois a gente pode. Nós podemos obsediar quem já foi. E não é assim. Continuamos então, Ed. Fascinação. Vamos para Deixa eu ler. Olha só. fascinação. Pode? A fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. O que acontece? Digamos assim, eu sou médium. Aí eu começo a receber muitas psicografias boas, assim, sabe? Textos bons, bonitos. Ou então eu começo a receber espíritos e falar por eles mensagens bonitas, mensagens maravilhosas, aquela coisa toda. Aí o que acontece?
Vem o espírito e começa a falar assim, nossa, você tá muito bom, hein? Você só recebe mensagem boa. Você, é bem, assim, ninguém aqui consegue receber mensagem igual você. E começa. Aí o médium que não toma cuidado, ou seja, não é que ele vai se tornar vaidoso, ele já é vaidoso, mas não sabia. Sim. Então ele começa a gostar, né, daquilo. Então chega um momento em que esse espírito começa a vir com ideia meio estranha para ele. Começa a falar assim, você podia sair daqui, né, montar o seu próprio grupo, montar a sua própria, né, deixar esse, né. Aí o que acontece? Ele vai e muitas vezes dá mal. Ó, a Betânia está falando aqui, ó. Ed e Hélio, nesse tempo de tantos homicídios revoltantes contra crianças, é preciso muita vigilância para não cultivar sentimentos de vingança. Exatamente. Isso é a pura verdade. A Nana está aqui com a gente, o Baiano Espírito entrou, muito obrigado. Tati Nhuma está aqui com a gente também. E as pessoas estão comentando aqui que viram o filme que eu citei, sabe? Assim, estão falando bastante aqui do filme. Então, a Vou fascinação. fazer um comentário aqui sobre o comentário da Betânia, Ed, Uhum, como ela falou do sentimento de raiva, né? Então a isso. gente tem que ter muito cuidado a respeito com isso, com a raiva, para aquelas pessoas que nos fizeram mal, né? Ou a gente mesmo fazer mal a outra pessoa, né? Porque realmente a gente não sabe se essa pessoa que a gente fez o mal, quando essa pessoa partir para o outro lado, para o plano espiritual, a gente não sabe se ela realmente ela nos perdoou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado que hoje, hoje você pode, né, ferir o coração de alguém, sentir raiva de alguém, né? Mas na próxima, vamos dizer assim, quando ele se passar para o outro lado, ele pode se tornar uma pessoa, um espírito que possa nos obsediar, né? Então, tipo, tem tudo uma questão de regras, né? Que a gente tem que tentar seguir, né? Pelo menos, né? Sim, exatamente. Porque geralmente a maioria dos motivos da obsessão é a vingança, né? É a vingança que nos faz ser obsediado. Porque muitas Sim, vezes a pessoa que está me obsediando hoje, eu não sei o que eu fiz para ela em vidas pretéritas, né? Então, vamos dizer assim, tudo que você planta hoje, amanhã você vai colher, né? pois é, exatamente, igual você falou. E o que a Betânia falou também é muito interessante. Tem pessoas que não se relacionam bem com noticiários. Então, assim, já que ela se sente assim, que ela vai realmente vai tirar algo ruim dela, é melhor assim, é melhor se afastar mesmo. É o Sim, conselho, né? Agora, tem aquelas pessoas que vê o noticiário e a coisa toca ela de uma certa forma, que ela faz uma prece, ela ora pelos nossos irmãos no Afeganistão, ela ora pelos nossos irmãos lá no Haiti, que estão passando por dificuldades, né, seríssimas. E, assim, quando acontece algum atentado, né, seja terrorista ou atentado, sei lá, de pessoas que têm problema mesmo, aí ela ora, faz a oração. Então, assim, cada um se relaciona de sua maneira. E é muito interessante ter esse autoconhecimento, né? Mas olha sim, só, falando da fascinação, eu vou começar aqui. Vamos supor que suponhamos que eu sou um espírito fascinador. Achei assim, Hélio, você fala tão bem, você fala tão legal. Você podia repensar isso aí, né, para você falar em outros lugares, né? Você sendo espírita, Hélio, não vai dar certo não. Quem sabe você procurar aí outra religião, você com essa oratória sua, você vai começar a ganhar dinheiro. Eles vão te pagar para você ir lá na frente falar. Quer dizer, eu começo a inflar o ego do meu amigo aí. Né? Eu começo a sim. fazer com que ele, sei lá, aí se ele decorda, eu vou embora, eu vou só meter ideia nele e ele vai. Agora, se ele for um médium cuidadoso, uma pessoa cuidadosa, ele vai cortar isso aí. Ele vai saber o quê? Que todos nós temos forças, mas temos fraquezas também. Então, o que acontece? Tem que desenvolver as forças e tentar mitigar, né, as fraquezas, eliminar ou mitigar. Mas sempre lembrando que infalível, poderoso é só Deus. Nós somos perfectíveis. Nós ainda não alçamos evolução ainda para, né? Então a coisa acontece dessa maneira. Ó, a Kátia está dizendo aqui, ó, por isso devemos pedir perdão para os encarnados e os desencarnados. Foi o que você acabou de falar, Hélio. A Kátia está aqui, ó, Sim. frisando isso. Né? É exatamente isso. Mas a fascinação, ela funciona assim. Faz com que o espírito, sei lá, acha que ele acontece, né, algo mais que ele. Tal.
sim. E outro ponto que eu gosto de frisar, assim, que hoje em dia a fascinação, ela tá muito mais fácil de ser divulgada, né? Hoje em dia, eu posso começar no centro espírita, estudar por um curto período, né? Começar a receber as mensagens espirituais, eu posso escrever um livro, né? Achando que, e não me aprofundar realmente nos estudos, né? Eu posso começar a escrever um livro e eu posso achar, nossa, isso é excelente, né? Então, hoje em dia está muito fácil de você pegar, escrever um livro e publicar, né? Hoje em dia acho que até está muito mais barato do que antigamente, né? Tudo em PDF e tal. E essa divulgação, como ela fica mais fácil, você pode digitar lá no Google o que é mediunidade e achar o meu livro, né? Mas o meu ego me fez escrever aquele livro que está completamente fora dos padrões da doutrina espírita, né? Então, a fascinação é isso praticamente, né? É você achar que você está fazendo um trabalho bem feito, com palavras bonitas, com quantidades enormes de palavras, mas sem conteúdo, né? E um Sim, fato também que a pessoa que está obsediada com a fascinação, ela não aceita críticas, né? Ela não aceita de jeito algum críticas, né? Então isso já é um indício que você pode perceber que essa pessoa ela está obsediada, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que ter o coração humilde, né? Para aceitar os nossos erros e ver que nós estamos errados, né? Até porque nós somos falhos, né? Se nós fossemos espíritos evoluídos, nós não estaria aqui, né? Estaríamos em planetas bem mais superiores do que a Terra, né? exatamente, Resumindo, mais ou perfeito. menos, a fascinação, né? Sim, exato. Adriana Rangel, boa noite para você também, viu? Nós também amamos essa religião, no Espiritismo. Eu e o Hélio, né? O Hélio é meu amigo, por isso eu posso falar por ele assim, porque eu sei que ele, né, tal. Mas olha Sim, só, uma vez uma garota começou a ter sonhos com um rapaz muito bonito, sabe, no mundo espiritual. E assim, ela ficou apaixonada por ele, né? Toda vez era uma coisa diferente, e tal, então ela vivia dormindo, quer dizer, ela estava depressiva, vivia dormindo para sonhar com ele. Aí, esse rapaz lá no mundo espiritual, tão bonito que ela sonhava, sabe o que ele fez? Começou a falar para ela que tinha um jeito de ela viver eternamente com ele lá no mundo espiritual, e não só de vez em quando ela dormia. Aí ela quis saber, né, como é que era esse método. Ele foi pediu para ela confiar nele uhum, e quando ela tivesse aqui, encarnada aqui, acordada, para ela se matar. Porque quando ela se matar, ela vai para o mundo espiritual. Então você vai ficar aqui comigo eternamente. Olha a ideia. Isso foi um caso de fascinação. E foi um caso real que sim, aconteceu no grupo espírita que eu frequento. E ela tentou. Só que, por graças de Deus, essa tentativa foi frustrada. Aí a família começou o quê? Voltar as atenções para essa garota. Aí começaram a fazer tratamento, aquela coisa todo tratamento espiritual, com psiquiatra, psicólogo, começaram aí ela não contou essa história não, mas o espírito se manifestou. O espírito se sim, manifestou e não era um rapaz, era um espírito feminino que tinha dívidas com ela de vidas passadas, porque as duas brigaram por causa de um homem, olha só, por causa de homem, lá na vida passada, e uma matou a outra. Aí a assassina na vida passada era a garota de hoje, que estava sendo influenciada para se suicidar. Ou seja, estava entrando sim, nessa fascinação. A fascinação ela é rasteira, ela é rasteira. Por exemplo, o Hélio é meu amigo aqui, ele é solteiro, tal. Aí aparece o quê? Ele começa a ver espírito. Aí ele vê um espírito de uma moça muito bonita, novinha, toda não sei o quê, aquela coisa assim, sabe? Ou seja, o espírito ele se plasma de acordo com as informações de preferência do Hélio. Então começa a fascinar. Ou seja, começa a induzir o Hélio a fazer coisa que não é para fazer. Mas só que o Hélio ele não é bobinho, não. Ele já é macaco velho. Então, o que acontece? Ele começa a se esquivar disso aí, né? Começa a orar tal para afastar, porque sabe que é uma fascinação. Então, acontece dessa sim, maneira. Mulher, mulher que começa a sonhar com um homem muito bonito aí, cuidado, hein? Só que se sonha for uma vez ou outra, tranquilo. Mas se começar a ser
Toda vez está sonhando com uma pessoa linda, maravilhosa, cuidado, cuidado. O boleto chega. E quando o boleto chega é perigoso, igual essa menina aí que eu tô falando. Ela ia se matar. E o que acontece depois que ela se mata, que ela desencarnasse, se ela conseguisse? Ela ia para onde? Para o umbral onde ficam os suicidas, lá, o chamado Vale dos Suicidas. Um lugar que ela ia ficar lá enterrada praticamente, assim, ela não ia nem conseguir, sabe? Depende do tipo de suicídio. Então, ela não ia encontrar com ninguém. A fascinação, ela é uma obsessão muito rasteira. Tem que tomar cuidado. E aí, Hélio? A fascinação, ela é as piores, né? Das obsessão. O porquê? Porque a pessoa ela não admite que ela está errado, né? Ela acha que ela está totalmente certa naquilo que ela está fazendo e ela não vai buscar ajuda de jeito algum. Ao contrário da subjugação, né? Que a pessoa, ela vai até buscar ajuda, mas a fascinação, ela não vai. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de obsessão. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Aloysio, grande Aloysio, Reflexões Boa Aloysio. noite, Aloysio. Esse canal é muito bom. E tá aqui, ó, satisfação com realeza. Muito obrigado pela presença. Bruna Ellen, tá aqui a Cíntia Castro. Muito obrigado, viu, pela presença. E agora, Hélio, vamos falar de subjugação? Vamos. Pois é. Começa? Você 240, né? Você quer ler um pouquinho só? É, exato. Quero. Por favor. 240, né? Isso. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e a faz agir em seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensata. É como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre o órgão pelos órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz momentos menos oportunos. Vimos alguns que a falta de pena ou lápis simulavam escrever com o dedo. No médio escrevente, por uma necessidade incessante de escrever. Isso. Escrever com o dedo. Onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Ainda tem gente que acha isso bonito, né? Dá aquela vontade de incontrolável de escrever e fica... A pessoa está sendo subjugada. A obsessão simples e a subjugação, elas ficam assim, esparradas na cara. A pessoa percebe. Diferente da fascinação, que ela é sorrateira, ela é igual uma serpente, assim, ó, vai devagarzinho. Então, é igual você falou aí, você acabou de ler, né? A subjugação moral. Então, é quando a pessoa ela começa a fazer coisas que ela não tem vontade de fazer, mas ela não controla. Fica assim. Para chegar na subjugação, a pessoa tem que ter dado muita corda para o espírito. É o caso do relato que você fez aí, Hélio, do livro do André Luiz, Sexo e Destino, em que o espírito vai lá dar uma coçadinha na garganta do cara, o cara se levanta e vai beber. Então, aquilo é um caso de subjugação já. Porque, às vezes, o cara nem queria beber, mas, de repente, dá aquela vontade louca, ele não sabe de onde vem e ele não controla. Uma coisa é se ele tivesse vontade, outra coisa é o espírito vir e como é que a gente identifica? É aquela coisa. Eu não sou, por exemplo, muito de beber bebida destilada, mas eu começo a ter aquela vontade louca, assim, começa aquela coisa na minha garganta, e eu falo, mas gente, eu não sou de beber isso, por que eu quero beber? É igual o que eu falei do fumo. Eu não fumo, mas ficou vindo na minha cabeça, né? Fumar, charuto, fumar, cigarro, não sei o que, tal, narguilé, fumar narguilé. Não, isso não é comigo, não é meu. Aí pronto. Uma coisa é quando eu estou a fim de comer um chocolate, eu vou lá e como, pronto. Né? Eu falei. Você sabe o que é jarretes? Jarretes, não lembro. O que é? Não lembra, né? Jarretes é... Jarretes é aquela parte de trás do joelho, na perna da gente. É do joelho, isso mesmo. Aquela parte Kardec de trás. ele fala aqui, né?
Pois é, olha só, a Uhum. gente vai lendo Kardec e vai aprendendo palavras, né? Eu não sabia também. O nome daquela Sim, parte da perna da gente é jarrete, fica atrás do joelho. Então ele fala assim sobre a possessão corporal de um homem que ele sentiu um peso nas costas dele, fazendo com que ele se inclinasse, e os jarretes, né, que é essa parte de trás do joelho, ele sentiu um golpe e ele ajoelhava, ele caía de joelho. Ele caía de joelho e de repente ele começava a pedir em casamento as moças jovens que ele via na rua. Como assim? Olha só, o cara, pelo que conta aqui, ele deu muita corda para esse espírito, a ponto desse espírito ter essa coisa de controlar, de certa forma, o corpo dele. Mas isso aí não é um caso perdido, não. Se a pessoa procurar sim, ajuda, atendimento, pode ser que tenha algum processo psicológico aí também. Por isso que o psicólogo é bom, por isso que o psiquiatra é bom. Mas também tem a parte espiritual. Então ele fala que, geralmente, ele também relata aqui, pessoas assim que não têm condições de argumento, ou têm uma mente muito simples, é muito fácil eles fazerem a subjugação, eles estavam dizendo. E eu queria também dizer uma coisa aqui, Hélio, é o seguinte, que subjugação, ela parece com a chamada possessão, mas não é. Não é possessão. Subjugação. E Allan Kardec explica. Possessão é a gente admitir que existe um ser eternamente devotado para o mal. Ou seja, o diabo, o capiroto, o satanás, o Belzebu, sabe? É admitir que ele existe. Esse sim, ser imaginário é mito. É mito. Mito não existe. Mito é uma coisa inventada pelo homem. Então, o diabo, o capeta, capiroto, coisa ruim, ele não existe. Então, não existe um ser que Deus criou eternamente devotado para o mal. Não. O que existe são espíritos que estão em condições de sofrimento, de maldade, associados com ideologias que às vezes nem faz mais sentido existir, e que vê na gente uma oportunidade de botar isso para fora, e eles vêm. Se a gente abrir a guarda, se a gente der guarida, eles vêm. E começa. Vai começando aos poucos, começa aos poucos, tal, tal, tal. Quando vê, a gente está subjugado. Então a possessão não existe. Porque a possessão é dizer que existe um ser eternamente devotado para isso. Não, e não é. O espírito que obsedia, que subjuga, que fascina, esse espírito ele evolui também. Ele pode evoluir. E é aquela história. A melhor coisa que existe para um espírito que vem obsediar a gente é a gente fazer o bem. Porque aí, quando a gente faz o bem, aí o espírito escolhe. Ou ele evolui junto com a gente, ou então ele vai procurar outro para obsediar. sim. Campanha do quilo. Gente, hoje em dia está em pandemia, mas eu amo fazer campanha do quilo. Campanha do quilo que você vai, bate de porta em porta para arrecadar donativos e entregar uma mensagem espírita. É o melhor tratamento desobsessivo que existe. Porque acontece isso que eu acabei de falar. Ou o espírito, ou ele evolui junto com você, ou então ele procura outro para obsidiar. Sim. Não tem, Ele não vai te tem. É tentando, uma né? coisa ou outra. Ele vai te Oi? tentando, né? Ele vai te tentando, né? É como se fosse um muro onde tivesse um buraco. Se você jogar uma pedra nesse buraco, a pedra vai passar. Porém, se este muro estiver fechado, jamais essa pedra irá passar. Então, é sempre como eu Como digo, é que a gente fecha esse muro? orando, oração, fazendo bem, né? E como eu pesquisei e tal, a gente acha muitas pessoas na rua que estão sob influência da obsessão, da subjugação. Quantas pessoas que a gente vê na rua aí que aparentemente eram normais e hoje em dia se passam pela rua, elas começam a te xingar, né? Elas começam a te falar palavras de baixo calão. E o que você tem que fazer para tentar ajudar essa pessoa? Porém, antes disso, você tem que esperar ela dar uma brecha, né? Porque você não vai ser muito louco de chegar perto, porque você pode ser agredido, né? Que a subjugação também faz isso, né? Então, antes disso, tem que tentar conversar com a pessoa, esperar ela abrir uma brecha. Se ela não quiser, você leva o nome dela a um centro espírita, faz oração, né? Começa assim uma limpeza, né, espiritual nela. Depois convida ela para frequentar o seu centro, né? Faz um passe magnético, porque se você chegar numa pessoa que está obsediada com essa subjugação,
você jamais, sem conversar, você jamais irá conseguir, e sem fazer esses passos, você nunca vai conseguir ajudar essa pessoa, né? Eu não Isso sei também, mesmo. Ed, mas na revista espírita, deixa eu até procurar aqui onde que eu vi, que o Kardec ele acreditava que o fenômeno de subjugação ele era de fora para dentro, né? E na revista espírita, depois ele observar bastante os casos de subjugação, ele viu que realmente a possessão ela existe. Isso está na revista espírita de 63, Ah, tá. 1863, aonde ele vê que o espírito obsessor ele afasta o espírito da vítima e ele chega e toma realmente o corpo da vítima temporariamente. É claro, se ele ficar ali para sempre, a pessoa ela vai, né, morrer. É um caso, como nós estávamos falando esses dias, dos médiums que se dizem, né, 100% inconsciente, né? Isso não existe. O médium ficar bastante tempo ali dizendo, pode até existir, mas é muito raro, talvez, né? E você pode ver, eu já vi casos de pessoas que recebem, que estão sob influência dessa subjugação, dela incorporar esse espírito, e depois que esse espírito sai, a pessoa ela fica praticamente dormindo quase 24 horas. Eu já presenciei esses casos. Então, eu posso afirmar assim que isso realmente existe. O espírito obsessor ele retira toda a energia da pessoa encarnada, que faz com que a pessoa ela durma 18, quase 24 horas. A minha mãe foi um caso desse, sabe? A minha mãe, ela recebia, incorporava esses espíritos na subjugação e ela não se lembrava de nada. Mas também ela dormia quase 24 horas. Ela deitava na cama e ela dormia. E bastava Entendo. um simples copo de uma bebida alcoólica que ela tomasse, pronto. Um copo de bebida alcoólica não vai te fazer tão mal assim, né? E com ela fazia. Então, esse fato eu acho que realmente existe. Mas, nos casos dos médiums, eu acho muito difícil. Desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, mas... Não, não, de maneira alguma. Uma experiência sua, né? Assim, é porque às vezes também existem vários processos que estão acontecendo Sim, aí. Então, assim, é por isso que a gente às vezes não pode só ver separar da parte espiritual, da parte física, né? Material do corpo e da parte psicológica, né? Da mente, né? É aquela coisa do ser holístico, né? Então, sempre é bom a gente ver pelos vários ângulos, né? É sim. muito interessante. Ó, a Kátia Schaeffer está falando, na Revista Espírita de 1863, fala que tem casos que são necessários para despertar o médium. Olha aí, interessante. Já fica a dica aí da Kátia Schaeffer. Aí eu quero mandar um abraço aqui para o Paulo. Paulo Letier está aqui com a gente. O Flávio Martins também está. A Maria Elisa de Deus está aqui conosco. A Márcia Sussi está aqui conosco também. Márcio Moreno, muito obrigado, viu, pela presença. Hélio, olha só, a melhor forma então da gente tratar a obsessão, primeiramente, é não deixar chegar. Opa, a Elda está aqui, ó, minha amiga, daqui de Brasília, grande palestrante. Então, assim, é não deixar ela desenvolver. Olha, veja bem, eu vi uma frase que eu vi lá no grupo Irmão Estevão, onde eu frequento, eu guardo essa frase até hoje. Nós não podemos impedir que os urubus, eles sobrevoem aqui a nossa cabeça, aqui em cima. Ó. Não tem como, tá lá voando, lá no céu. O que a gente não pode deixar é que esse urubu faça ninho aqui, ó. Ele deita aqui e Sim, faça o ninho dele aqui. A gente não pode deixar isso. Então, com é certeza. assim, quando o clima é de limpeza, o urubu não chega. O urubu, ele gosta daquilo que alimenta ele. Então, assim, se o clima é de limpeza, ele não chega. Se o clima é de limpeza, não vai dar barata. Se o clima é de limpeza, não vai dar outras coisas assim que realmente a gente abomina. Então, é aquela história. O que é a limpeza que nós estamos falando? É a limpeza espiritual. Quando a gente participa, assim, às vezes, de um grupo espírita virtual, que hoje em dia não está podendo, né, tanto assim se aglomerar, tem grupos que oferecem o quê? Passe à distância, passe. Isso ajuda a Sim, quê? É como se a gente estivesse dando um banho no nosso espírito. Aliás, nosso não, né?
Nós somos espíritos, né? Então a gente, enquanto espíritos, cuidando dessa parte, limpando mesmo. E para aqueles que podem ir num grupo espírita presencial, o passe está sendo dado assim também coletivo, né? Para evitar aquela coisa de Sim. aglomerar. Então, assim, o passe ele é importante nesse sentido. Mas eu quero que entenda o seguinte: uma coisa é a parte espiritual, outra coisa é a parte física e mental. Uma pessoa é mal-humorada. É mal-humorada. Ela vai num grupo espírita, toma passe, faz tratamento espiritual, mas ela continua mal-humorada. Espiritualmente ela está zerada, mas ela continua mal-humorada. Aí é que vem a coisa. Tem que ir no psicólogo, conversar, entender que processo é esse que faz ela ficar ser mal-humorada. A pessoa, por exemplo, ela tem diabetes. Não adianta ela ir no centro espírita, tomar passe e depois Sim. ir lá na sorveteria tomar um milkshake assim enorme de 1 litro. Não dá. Ela vai continuar diabética. Mas só que a parte espiritual dela está zerada. Então ela vai ter que fazer aqueles procedimentos que o médico orienta, né? E que é muito importante. A pessoa tem câncer. Ela, ela cuida da parte espiritual, beleza, mas ela não pode deixar de ir no médico, não pode deixar de fazer os tratamentos. Eu já vi um absurdo uma vez, uma pessoa que deixou de fazer quimioterapia porque estava fazendo tratamento espiritual. E não era tratamento espiritual em centro espírita. Sim. Primeiro, fizeram aquela tomografia, viu que era câncer de linfoma. Tinha vários pontos, né? Quando ela parou de fazer, tomou conta de tudo. E ela lá fazendo tratamento espiritual no lugar lá que ela estava indo. Não é Uhum. assim, gente. Não é assim. Cada um cuida de sua parte. E o ideal é quando a gente faz as três. A gente vai no médico, a gente vai no psicólogo, no psiquiatra e a gente vai no grupo espírita. Ou vai na igreja católica, ou vai na igreja evangélica, ou vai numa religião afro-brasileira, como a Umbanda, um candomblé, ou vai no budismo. O importante é seu coração bater bem nessa hora. É isso. Cara, nosso E o tempo tá. importante também, tá zerando já, né? Eu queria só contar dessa história aqui, mas eu não tô lembrando, do fazendeiro lá, que está aqui no livro do Kardec, que ele foi no padre, né? Achou que era uma possessão, uma obsessão, né? Ele foi no centro espírita, ele foi na igreja evangélica, porque estavam morrendo os cavalos, estavam morrendo as vacas, estavam morrendo as galinhas da fazenda, e ele desesperado, né? E por último, ele foi no centro espírita. E daí Kardec leva essa questão para os espíritos para saber o que realmente estava acontecendo, né? E os espíritos então dizem, o problema não é espiritual, é algo, eu não lembro o que que era, não sei se você pode me lembrar, o que que era que estava matando os animais ali, mas era algo que ele poderia ter resolvido, porém ele não queria gastar dinheiro. Então, tipo, se ele tivesse gastado dinheiro, que não era muito, os animais não teriam morrido. Então, as pessoas têm que ver primeiro se não é a causa física, né, material, para depois, né, querer tirar outras conclusões. Perfeito, exatamente, isso aí. Muito bom. Eu realmente não conhecia essa história, mas eu vou pesquisar, vou atrás aí. Olha só, o Neilton Rocha está aqui com a gente, a Ivana Ferreira, a Carlinha Machado está aqui com a gente também, a, a Voana Recife, muito obrigado, viu? Darcy. Quem puder, gente, segue o Divulgando Espiritismo, que é o canal do Hélio, e quem puder também segue o canal Somos Espiritismo aqui no Instagram e vai lá no YouTube, se inscreve lá também, viu? Tem muito conteúdo lá. E domingo agora vai sair um vídeo, 11 horas. Vai estrear um vídeo novo. Um vídeo muito legal, viu? Eu não vou dar spoiler aqui, não. E aí, Hélio, vamos terminar, então? Você tem, Terminamos, assim, então. algumas as considerações, assim, finais? Suas Eu considerações só queria finais? agradecer, só queria agradecer o pessoal que ficou com nós até essa live, desculpe se eu falei algo que não deveria, né? Também estou aprendendo, mas eu peço, como o Ed falou ali, para se inscrever no canal dele do Somos Espiritismo, underline Somos Espiritismo no YouTube, e também aqui no Instagram, no meu canal, divulgando Espiritismo, e se Deus quiser faremos uma próxima live, né, Ed? Isso. Lembrando que é divulgando Espiritismo. Divulgando Isto. o Espiritismo. Né?
E o Então Ed é é isso. somos_espiritismo, né? Exato, perfeito. Então é isso. Eu agradeço aí, Hélio, a sua disposição, você está aqui conosco, né, participando dessa live aí, seu tempo, né? Eu sei que você estudou para isso e eu também estudei, né? Foi muito bom. Eu me sinto bem porque quando a gente revisita Kardec, é bom que a gente aprende novas coisas. Isso é muito bom, né? Você acabou de me falar de Sim. histórias que eu não sabia, né? Essa da possessão que está na revista Espírita, né? Eu descuidei, não olhei, né? Mas é verdade, agora que eu me lembrei. Então agora, meu amigo, eu vou convidar você e todos que estão conosco para se sentirem à vontade, fechar os olhos e assim a gente buscar a imagem de Jesus ou alguma imagem que nos dê calma, tranquilidade e agradecer por essa noite tão esplendorosa, noite de sabedoria, de conhecimentos. Agradecer pelos espíritos amigos e irmãos que estiveram conosco, protegendo a nossa live. Pedir para que cada uma das pessoas que participaram aqui conosco, que estão conosco até agora, ou aqueles que forem assistir a gravação dessa live, receba nesse momento um calorzinho no seu peito, um calorzinho que reconforte, não que seja esse calor físico que a gente fala, mas aquele calorzinho bom mesmo, do pertencimento, saber que a gente está envolvido em Deus e Deus está em nós. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Olha, um excelente fim de semana para você, e para todos que estão aqui com a gente até agora. Muito obrigado, viu? Muito Essa obrigado, live vai Ed. ficar Pra você gravada no também. IG. Essa live vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Underline Espiritismo e depois vai ser migrada para o YouTube. Beleza? Sim. Beleza. Até. Tchau, tchau. Tchau, valeu.